Então, pessoal, a gente vai dar início aqui às nossas atividades, ao ciclo de palestras do Grupo de Pesquisa Geocultural Maranhão. Hoje nós temos a palestra número 2, a professora Fabiana Pereira Correia, coordenadora do Grupo de Pesquisa Geocultural Maranhão. Então, em nome do grupo, eu dou as boas-vindas, né, a todas as pessoas que estão participando do evento. Muito obrigada. Satisfação, novamente, em receber, né, várias pessoas aqui de outros lugares, de outras universidades, né, pessoas de Codó, São Luís, Axixá, Itapecuru-Mirim, Coroatá, Timbiras, Açailândia, Caxias, Passo do Lumiar, Sorocaba, São Paulo, Ourinhos, São Paulo, Pirassununga, São Paulo, Imperatriz, Maranhão e Macapá, Amapá. Né, pessoas inscritas da Universidade Federal do Maranhão, da Universidade Estadual do Maranhão, Universidade Estadual do Maranhão do Sul, o EMA-Sul, Universidade Estadual Paulista de Sorocaba, Universidade Estadual Paulista de Ourinhos, Universidade Estadual Paulista de Rio Claro, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Amapá. Então, que bom, né, ter a presença de vocês, a participação, né, na atividade do nosso grupo de pesquisa. Essa atividade, ciclo de palestra, está vinculado a um projeto de pesquisa que nós estamos desenvolvendo, nós iniciamos em 2021, né, e está previsto para concluir em 2024, o projeto Geossímbolos em Paisagens de Codó Maranhão, Indicadores para Políticas Ambientais. Então, uma satisfação contar com a professora Luciene, né? A professora Luciene, eu vou apresentar aqui brevemente. Só um minuto. Professora Luciene Risso é bacharela e licenciada em Geografia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Campus Rio Claro, 1998, mestre em Conservação e Manejo de Recursos pelo Centro de Estudos Ambientais, doutora em Geografia pela Unesp de Rio Claro, realizou o pós-doutorado no exterior junto à Universidade de Sevilha, Espanha, no tema de Paisagem e Patrimônio, é professora assistente, doutora, MS32, da Unesp, campus de Ourinhos, São Paulo, credenciada no programa de pós-graduação da Unesp, campus de Rio Claro. Ela é líder do grupo de pesquisa do CNPq, Estudo de Paisagem, Cultura e Território, Grupo Geopaisagem, criado em 2015, o qual está inserido na rede CT, que é a Rede Internacional de Pesquisadores sobre Povos Originários e Comunidades Tradicionais, colabora no Grupo GUM, que é o Grupo de Pesquisa em Geografia Humanista Cultural e Patrimônios. Atua na área de Geografia, né, nas seguintes áreas: Teoria da Paisagem, Geografia Cultural e Biogeografia. Os temas principais de pesquisa são paisagem simbólica, paisagem memórias, paisagem experiências geográficas, paisagem ancestral e cosmopercepções, paisagem e conservação ambiental, geografia cultural, descolonial e interculturalidade. Então, agora daremos início à palestra intitulada A Importância dos Geossímbolos nas Pesquisas da Geografia Cultural, um estudo na terra indígena do Igarapé-Mucuim, Amazonas. Agora é com a senhora, professora Luciene. Tem 30 minutos para a explanação. Obrigada. Tá. Bom, boa tarde a todos. Todos e a todas, né? É um grande prazer participar desse ciclo de palestras, coordenado pela professora Fabiana Pereira Correia, né? E ao qual tenho muito carinho, né? Foi minha primeira doutoranda, então, né? Assim, é um prazer mesmo, imenso, de estar participando e poder contribuir com algumas reflexões, né, com o projeto de pesquisa também. Eu vou colocar aqui para apresentar. Acabei parando. Também saúdo a professora Marita, né, que está aqui presente também. Obrigada, professora. Espera aí que eu vou... Ai. Estão vendo? Sim. Tá. Tá ótimo. Bom, agora eu não vejo mais vocês, né? Então,
se acontecer alguma coisa, eu peço para a Fabiana me informar, né, através do áudio. Tá bom. Bom, eu preparei, né, uma discussão a respeito dos geossímbolos, com uma área, assim, com estudo já feito em 2005. Então, na verdade, ele foi uma parte do meu doutorado, né, e claro, né, eu vou falar um pouquinho disso com vocês, porque como ele é de 2005, né, já se passaram quase 17 anos aí, né, então foi um desafio, né, de você verificar, né, o que está sendo ressignificado na terra indígena, então me fez relembrar e participar de novo com essa comunidade, de alguma forma, tá? Então, vou falar um pouquinho disso também. Eu sou Luciene, eu já fui apresentada pela professora Fabiana, né? Então, qualquer dúvida, sugestão, pode me mandar e-mail, né? Então, estou deixando aqui já de início o e-mail aqui da universidade, tá bom? E também oriento no programa de pós-graduação de Rio Claro, né? No mestrado e doutorado também. E na graduação no curso de Geografia aqui de Ourinhos, da onde eu estou falando, né? Bom, eu queria fazer algumas reflexões a respeito da geografia cultural, mas algo bem sintético, só para a gente contextualizar, na verdade, onde entram os geossímbolos, né? Então, ele vai entrar nessa geografia cultural ou nova geografia cultural, né? Então, há uma confusão, às vezes, né? Meu trabalho... Hoje a gente fala só geografia cultural, mas há uma tradição muito antiga dessa área cultural desde o final do século XIX na Alemanha, né? Então, dentro até da corrente geográfica, né, tradicional. E aí quem se destaca, na verdade, é o Karl Sauer, né, que faz essa ponte, na verdade, entre, como era descendente de alemães, ele nasce nos Estados Unidos, né, e vai fazer um intercâmbio na Alemanha, que ele sabe falar alemão muito bem, e quando ele retorna, ele traz essa bagagem teórica dos estudos culturais, né? Então, assim, ele meio que organizou, né, os conceitos de paisagem natural e cultural, né, e coloca essa discussão na escola de Berkeley a partir de 1922. Na verdade, não é ele que trouxe, por exemplo, já existiam essas ideias de paisagem natural, cultural, né, muito forte na Alemanha, mas aí ele traz e meio que reorganiza e debate e cria um grupo muito significativo, né, nos Estados Unidos nessa época, e trabalhando, né, nessa dicotomia, na verdade, entre a paisagem natural e cultural, de um ponto de vista muito de paisagem cultural quanto resultado, né, dessas relações humanas perante a paisagem natural. E aí, a gente tem na corrente geográfica essa parada do conceito de paisagem, né? Então, a gente tem o aparecimento de novas correntes geográficas, a nova geografia, né? Até a corrente marxista. Então, a geografia cultural mesmo, ela meio que retorna, né, com força a partir de 1980, né, com uma renovação epistemológica incrível, né, utilizando, inclusive, vários métodos. Então, o materialismo histórico dialético, a hermenêutica, né, método pós-estruturalistas, né, então ele é bem rico, e assim, junta, às vezes, né, com outros métodos, às vezes não é só um, mas misturado também, usando de outras ciências, porque é muito forte a aproximação da geografia com a antropologia e ciências sociais.
Então, ela se debruça muito nisso, né? De como a gente consegue trabalhar, né, nessa fronteira para englobar essas simbologias, né? Essas imaterialidades presentes nas paisagens, nos espaços de uma maneira geral, né? E aí eu coloquei aqui alguns geógrafos, então, que se destacaram: o Dennis Cosgrove, né? O James Duncan, o Bonnet Mazon, e eu coloquei também o Eric Dardel, né? No Brasil, quem vai trazer essa discussão para cá, né, seria o grupo do Roberto Lobato Correia, né, do professor, e da Zeni Rosendahl, da UERJ. Então, eles que trouxeram as traduções, os debates, né, os principais textos, inclusive do Cosgrove, do Duncan, do Bonnet Mazon, tudo isso foi muito graças a esse grupo, né, por fazer, através dos seus seminários, das suas traduções, da publicação dos livros, né? Então, a gente deve muito a eles essas traduções que se deram em 1998. Eu lembro da data, porque não porque eu sou muito boa de memória, não, isso não é verdade, mas porque era o meu último ano na faculdade, no TCC. E aí eu comecei a trabalhar com esse tema e, assim, me ajudou muito, porque quem trabalhava um pouco na área cultural era mais a geografia humanista, né? Mas tinha alguns assuntos muito específicos da cultura, da antropologia, que estava difícil, né? Você fazer esse diálogo. Então, graças a esses textos da geografia cultural, da nova geografia cultural, como queiram, isso ajudou muito, né? Me ajudou pra caramba. E aí também, hoje a gente tem a geografia humanista cultural, né? Que é uma união daquela geografia humanista da década de 70, desde o Manifesto do Tuan, em 76, né? Que rompe com o positivismo, com a nova geografia cultural. Então, hoje, a gente tem dois grupos, assim, no Brasil, que são bem fortes, né? O ERJ, que despontou e é muito boa nas publicações intituladas como e englobadas como geografia cultural, e do professor, né, Werther Roser, que também do Rio de Janeiro, de Niterói, que vai trabalhar mais com métodos fenomenológicos, tá? Basicamente, né, a maior parte fenomenológicos, mas com temas culturais, né, filosóficos, né, como hermenêuticos também, pós-estruturalistas, mas é uma mistura muito grande ali de filosofias, né, de métodos filosóficos. Bom, dito isso, né, o Cosgrove e o Jackson, eles definiram a geografia cultural a partir da perspectiva de significados, né? Então, isso faltava muito. Eu estou dizendo isso porque eu trabalhava muito com a geografia humanista. E esses significados, né, esses autores considerados como geógrafos culturais foram excelentes. Então, a busca, né, de significados ajudou muito, tá? Avançou muito as pesquisas no Brasil. Principalmente com as traduções, né, gente? Então, para esses autores, a geografia cultural ela deve ser contemporânea e histórica, sempre contextualizada e apoiada na teoria, social e espacial, não reduzida a um aspecto assim muito estrito da cultura, mas sempre relacionando, né, o cultural e o social, urbano e rural, e também ela deve estar atenta o quê? A ideologias dominantes e as formas de resistência. Isso é muito importante, né, para quem trabalha com as minorias, essa perspectiva também crítica, né? E se a gente está falando de significados, a gente tem também toda a forma de poder também, né, da cultura dominante. Então, hoje, né, o estudo está filiado à geografia cultural, ele sempre esteve filiado à geografia cultural, claro que também, de alguma forma, com a humanista em alguns momentos, quando
eu tenho um capítulo, por exemplo, na minha tese, que é mais voltado a experiências, uma relação muito próxima com o meio ambiente, então eu também uso, tá? Então eu misturo, mas essa parte simbólica é muito própria da geografia cultural que eu trabalho, né? Então, ela proporciona o diálogo interdisciplinar entre a geografia e a antropologia, na compreensão dos significados, tá? Hoje, o grupo, né, a gente caminha rumo a uma geografia cultural descolonial. Então, isso é um desafio que a gente está tendo, né? Porque a gente tenta buscar novas epistemologias, né? Para poder criar e entender nossas paisagens, né? Latino-americanas, né? De uma outra forma. E a partir até de filosofias vindas dos próprios povos originários e quilombolas. Povos esses com histórias marcantes, né, de luta pela terra, a paisagem, resistências, né? Então eu parto do princípio que a gente tem que aprender muito com esses povos, né? E usar também, né, como uma base filosófica nas nossas pesquisas. Então é um desafio, porque muitos estudos, né, a gente tem essa tradicionalidade de recorrer muito aos pensadores dos países desenvolvidos, né, e aí também que às vezes nem conhecem a nossa realidade, né, latino-americana. Então, precisamos descolonizar, precisamos pensar, repensar, refletir novas perspectivas. Então, é um caminho, tá? Então, de questionar palavras, então, muito do que eu vou falar hoje. Bom, a pesquisa, a gente falar de paisagens simbólicas, ou se você nem quiser usar o termo de paisagens simbólicas, mas espaços simbólicos, geossímbolos, né? É um tema, na verdade, faz parte de um tema muito complexo, né? E muito estudado pela filosofia, pelas ciências sociais, pela área de linguagens. Então, você tem que escolher isso, né? Escolher o melhor caminho conceitual, né? Eu recorri para explicar o Stuart Hall, né? Por quê? Ele trabalha muito bem esses conceitos de símbolos, de representações, linguagens, né? E ele é considerado um autor dentro da linha que a gente fala pós-colonial, né? Então ele trabalhou muito com isso também, né? Ele tem uma visão muito crítica dessa parte cultural. Então, assim, não que foi uma escolha mesmo epistemológica, porque a gente tem vários outros, desde as formas simbólicas que a gente tem com outros autores, né, clássicos na filosofia, mas a gente tem que fazer essas escolhas. Então, eu coloquei o Stuart Hall, pelo menos para trazer para cá, né, e é o que eu venho trabalhando, assim, me debruçando, né? O Stuart Hall, então, ele vai dizer que a cultura está envolvida em todas essas práticas que não são geneticamente programadas em nós. Então, ao ele falar o que é cultural, ele vai falar, olha, não existe, não é biológico. Tudo é uma construção social, tá? Então, nós humanos, somos nós que daremos sentido às coisas, né? E valores, significados. Então, ele vai deixar muito claro isso, tá? E ressalta o papel fundamental do domínio simbólico no centro da vida. Então, é difícil você dizer, assim, o que não é simbólico, né? Na vida humana, né, gente, na Terra, né? Porque tudo teria que ter esse sentido, né? Então, a gente também faz essas considerações até na área de estudo que eu trouxe para cá, né? Ele vai dizer ele vai colocar também nesse livro dele, que é o Cultura e Representações, que eu gosto muito, sobre culturas, e vai começar a falar como isso acontece, né? Normalmente, os membros da mesma cultura, eles vão compartilhar
conjunto de conceitos, imagens, ideias. Então, eles têm um código cultural em comum, que ele vai falar de sistemas de representação. E aí, essa comunidade, né, ela vai fazer uma leitura muito homogênea, vamos dizer assim, sobre o mundo, né? Então, através de imagens, eles dão sentido ou representam, né, essa cultura e organizam também socialmente a sua vida em cima desse conjunto, né, que a gente chama de cultura. E aí, ele usa também essa cultura como significados compartilhados. É muito interessante isso, né? Parece ser tão simples, mas é tão importante, porque se a gente está numa cultura que a gente se identifica, né? A gente também compartilha esses significados. E esses significados, às vezes, eles estão. Às vezes não são lógicos para os outros, né? Mas dentro da comunidade, eles reconhecem esses signos e esses símbolos, tá? Então, é por meio da cultura e da linguagem, né, que se elabora essas significações. Então, ele vai falar que a representação faz parte desse processo. E aí, gente, só fazendo um retorno aqui na parte semiótica, né? Então, assim, um símbolo, o que ele é? Né? Antes de falar o que é geossímbolos, mas que são esses símbolos? Todo símbolo é um signo, né? Então, é uma mensagem que vai ter o quê? Vai ter que ter um significante e uma significação. Ele é carregado disso, tá? Para ser um símbolo. E ele também está sendo representado, né? Então, a simbologia, ela vai ter algo que vai ter uma representação material. Por exemplo, o que é uma linguagem? Oral, uma linguagem escrita, que você, né, o nosso código mesmo, os idiomas, né, tem todo um código de linguagens, de gestos também, né? Então, ele forma também, ele tem esse universo da representação simbólica, né? E aí eles vão produzir significados que mudam com o tempo, por isso que eu coloquei instáveis, tá? Porque esses significados, esses sentidos, sempre tem que ser reelaborados, tá? Sempre tem que ser vividos, né? Por exemplo, se a gente falar de um ritual, sempre a gente tem que fazer aquele ritual todo ano, né? Não é só para não ser esquecido, para ele ser vivido, para ele ser compartilhado, ele reforça a identidade de um povo, certo? E nesse processo ele também vai se ressignificar, tá? Para ele continuar existindo. Todo símbolo, ele tem sentido. A partir do momento que ele não tiver sentido, ele já não é mais não carrega essa simbologia, né? Não é mais um signo. Então ele precisa continuar sobrevivendo nesse processo. E ele tem, como que a gente faz a interpretação como geógrafos ou de outras áreas, né? É muito difícil até, porque você vai usar hermenêutica, você vai tentar interpretar, e aí de diferentes formas. Então, esses significados são polivocais, tá? Eles não são únicos. Ele pode ter, depende da classe social, então você vai do gênero, então tem algumas interseccionalidades envolvidas, né? Tá. E o símbolo, segundo o Riquet também, que é outro autor que eu gosto bastante, que é lá dos países desenvolvidos, né? Ele é da França, mas tá vendo? Tem hora que a gente tem que recorrer, então não é porque é um estudo descolonial que a gente nega, porque esses têm uma história, né? Tem uma evolução desse pensamento e que aí a partir dele a gente vai trabalhando. Então o Riquet ele vai falar que um símbolo, né? Ele é um signo, certo? Mas aí ele vai ter uma via de mão dupla. Ele sempre vai ter que ter, por exemplo, um significado que parece ser algo material, né? Alguma coisa desse tipo, que ele vai falar de sentido literal, mas também uma analogia, tá? Então aí eu trouxe essa imagem, né? Falando que isso não é um cachimbo, né? Então, assim, embora esteja aí
colocado como um objeto, mas na verdade a representação dele tem a analogia, certo? Então ele tem duas coisas, ele é um símbolo porque ele é um signo, tá? Então ele tem uma mensagem a ser colocada. Ele é um cachimbo no sentido literal, mas ele tem toda uma analogia de poder atrás dele, tá? Então por isso que seria uma simbologia, um símbolo. Bom, o Hall, então, ele vai falar que a linguagem, o sentido e a representação são fundamentais na cultura, tá? Pertencer a uma cultura é pertencer, grosso modo, ao mesmo universo conceitual e linguístico, tá? Então, compartilhar esses aspectos, ele diz ainda, é enxergar o mundo pelo mesmo mapa conceitual e extrair sentido dele pelos sistemas de linguagem. Linguagens múltiplas essa, tá, gente? Não é só linguagem falada, são todo o sistema de linguagem, né, que é presente. A representação, então, é a produção desse sentido e é passível, né, de disputas e transformação, como eu disse para vocês. Linguagens, né, elas vão servir para simbolizar, né, e dar sentido, dar identidade. E pode ser alvo de disputas. O Cosgrove mesmo, ele vai colocar aqui, né? Paisagens da cultura dominante. Então, aqui vocês já percebam os símbolos, tá? Então, a gente tem símbolos aqui, primeiro aqui da cultura dominante, que daí eu escolhi a maçonaria, tá? Porque só pelo próprio símbolo, ele não é um símbolo em si, né? Mas o que está por trás, quer dizer, o sentido que está por trás dele, né? Desse poder, né? Aqui a gente vê um monumento, né? Bandeirante, ali pichado também pelos indígenas guaranis, e isso sempre é alvo de disputa, tá? Semana passada, que estava a foto no Instagram, não consegui salvar, mas os guaranis do Jaraguá foram lá fazer um manifesto, né, até por causa das mortes do Dom, né, e do Bruno, e sempre, mas vira e mexe eles estão ali, né, todo ano colocando, né, fazendo essa manifestação, né, em busca dessa retirada, né, porque não faz sentido para eles um monumento bandeirante, né, que escravizou, que assassinou várias das nossas povos aqui indígenas do estado de São Paulo e também do Brasil. Então, aqui foi uma das manifestações que vocês estão vendo. Então, também esses símbolos são alvo de disputa, tá? Então, embora, por exemplo, uma cultura compartilhe, mas às vezes a gente tem que se perguntar, mas qual classe social está compartilhando desse, né? Por quê? Desse sentido, perdão. Paisagem da cultura dominante, exatamente, eles vão fazer de tudo para que seja homogeneizado a ideologia deles de mundo, né? E aqui nesse movimento bandeirante deixa muito claro, né? Tipo, isso não é nosso, né? Isso isso é do dominante, não é da nossa cultura, né? Então tá ali presente nesse espaço. Então aqui também, né? Essas simbologias a gente pode até chamar de geossímbolos também, tá? Paisagens da cultura alternativa, segundo Cosgrove, que seriam as paisagens residuais, emergentes, excluídas. Vocês podem ver, todos, né, têm essas simbologias muito fortes presentes. Inclusive, a última, que é uma paisagem excluída, né, mas é a imagem, a representação das favelas, né? Então, isso é muito forte também. Então, esses símbolos, eles também trazem algumas imagens de representação, que dá outra vertente para estudar. Então, é muita coisa, né? Então, você tem que ir cortando, ou, sabe, porque é bem, bem complexo, né? Dá vários caminhos para a gente trilhar. As paisagens são dinâmicas, então, o que é paisagem cultural Cosgrove, né? Ah, tá.
é importante, ele fala que as paisagens simbólicas, elas precisam ser consideradas o seu contexto histórico, né? E também, por quê? Porque seus valores sempre precisam ser ativamente reproduzidos para continuar a ter significado, senão elas não são mais paisagens simbólicas, tá? E aí, significados, assim, diversos, né, gente? Às vezes até econômico, político. E aí o Bonet Mazon, nossa, que é, assim, muito bom, né, também da francês, mas trouxe, né, trabalhando essa intersecção, né, com a discussão das formas simbólicas, ele trouxe para nós o conceito de geossímbolo para a geografia, né? Então ele fala que um geossímbolo pode ser definido como um lugar, um itinerário, uma extensão que por razões políticas, religiosas ou culturais, né, ou aos olhos de certas pessoas e grupos étnicos, assume uma dimensão simbólica que os fortalece em sua identidade. Então, lembre-se do símbolo, né? Símbolo, signo e significados. E isso reforça muito o poder da identidade. Quando isso modifica ou se vai se perdendo, né? Tem, por exemplo, você causa até problemas internos dentro de certas comunidades. Eu vou falar sobre isso mais para frente. O Roberto Lobato Correia ele dá exemplos de geossímbolos como palácios, templos, cemitérios, memoriais, né? Os shopping centers, né? Que são exemplos de geossímbolos do poder econômico, tá? Nomes de logradouros públicos de ruas, né? Cidades, elementos da natureza, procissões, desfiles, tudo isso ele colocou como exemplo de formas espaciais. Fabiana, se quiser me controlar um pouco o tempo, tá? Aí Tá bom, o Roberto Lobato ele dá exemplo da toponímia, né? E é muito interessante porque tem um estudo que é do Azaria e o Golan, que é o seguinte: eles falam desse poder, né, de você apropriar, dar nome. Lembra que o Hall fala que tudo é uma apropriação social, né? E aqui, o que aconteceu? Eles falam que você dá nome, você está se apropriando, né? E ali nessa região, aqui tem um grafite, tá? Que eles até picharam, né? Porque o Israel mudou esse nome que era árabe, tá? A princípio. Então, aliás, muitos dos lugares, né, de Israel que tinha referência árabe ou de cristã, eles modificaram, eles deram, né, outros nomes para isso, né, para os locais e tal. E aí isso é o quê? É uma forma de você, né, você perde sentido. Aquela cultura que tem como referência o nome de uma montanha que ela deu, seus antepassados deram, de repente é mudado, né, pelo poder de outro país, isso significa que você vai perdendo sentido com o tempo, né? É uma morte, né? De, de sentidos, é a morte dos geossímbolos para outras culturas. Então, você vê o choque disso. Isso aconteceu muito também com os nossos indígenas, né? Até obrigando eles a falar o português, não falando na língua. Isso é para quê? É proposital, é para ir matando essa cultura, né, com o tempo, né? Porque você vai perdendo seus referenciais, né? Quem é você, a sua identidade, que sua identidade está super presa aos espaços geográficos, né? Você vai perdendo isso, você também vai perdendo sua cultura, né? Perdendo o que você é. Inclusive, até muitos indígenas hoje em dia estão cometendo suicídio também devido a essa perda, né, territorial, que é o quê? Perde toda essa referência e é o que você é, a sua identidade. Então, aqui, a toponímia também, um mapa de apropriação ali da região do Acre, tá?
que é o que? Importante, né? Tem uma identidade ali, não é só o nome tem todo um significado, né? E sentido. Aqui já é o mapa da minha área de estudo, do doutorado, né? E aí vocês vejam, né, a apropriação, né, desse território com os nomes. Eu não sei se tem alguns que estão com o nome aqui e que eles foram dando, né? Porque no mapa do exército não tinha. Então, a gente fez esse estudo participativo com eles. Então, eles falaram para a gente o nome, falaram, eu tinha que ir com eles, porque eu também, só para reforçar, nessa época eu tinha trabalhado na FUNAI para identificar a terra indígena deles, tá? Então, eu trabalhei uma época e depois que eu fui fazer meu doutorado. Então, essa área foi toda feita em participação com a comunidade, dando o nome, né? E mostrando onde tinha área de conflitos, etc. Então, a apropriação é muito importante, né? Esses símbolos. Ah, peraí. E aí, esses geossímbolos, que eu vou falar um pouco para vocês do estudo de caso, estão presentes no território inteiro. Porque toda terra, para eles, tem um significado, ela é sagrada. Mas aí o que eu trouxe hoje são algumas paisagens mais relevantes, vamos dizer assim, tá? Aqui também um exemplo de memoriais que são importantes, que são geossímbolos, aqui de Auschwitz também, né? Que é muito importante, né? Porque você aqui está até dizendo, né, para que nunca se esqueça, né, que várias pessoas morreram naquele local. Então, é importante isso, porque se a gente não tiver também esses locais, né, tristes, que são geossímbolos, né, mas são geossímbolos mais de dor, a gente acaba, né, se esquecendo com o tempo, né, de alguns eventos. E aí, historicamente, a gente não pode esquecer de jeito nenhum alguns eventos, né? E você vê que a subida da extrema-direita, né, no mundo, né, e às vezes nega. Você imagina se não tivesse esses memoriais, né? Bom, e aí, esses símbolos, né, eles carregados de sentidos, significados, eles podem ser, né, aliás, na maior parte das vezes são representados, né? Então, aqui eu trouxe uma representação dos elementos culturais ali dos apurinãs, né? E aí você já consegue perceber, né, alguns elementos que são importantes, que são até sagrados para eles, né? As palmeiras, né? O açaí, o buriti, que fazem parte das mitologias deles, das cosmologias deles, tá? Os lugares que são importantes até para a sua vida econômica também são geossímbolos ligados à sobrevivência, à religiosidade, tá? Vou correr um pouquinho, senão daí não dá para mostrar tudo. E também, gente, acho que eu queria trabalhar um pouquinho trazendo uns outros elementos que eu não trabalhei, mas que hoje eu trabalharia. Por exemplo, como eu falei, inclusive o estudo de paisagens simbólicas ou dos geossímbolos, eles são importantes até para a gente ver a forma que as pessoas representam ou falam deles, né? Ou escrevem deles. Então, isso é muito importante também. Por exemplo, esse Stier, ele foi um viajante que percorreu o médio rio Purus nessa época. E ele descreveu as comunidades, né? E olha só, né? Como é forte, né, essas simbologias, né? E vindas de algumas representações que são carregadas de ideologias, né? Então, olha só, várias aldeias, vou ler essa parte aqui. Várias aldeias têm o hábito de se reunirem para as grandes festas. Essas são campeonatos de música, dança e representações rudimentares. Nessas últimas, eles usam toscas figuras de pássaros e outros animais e imitam suas vozes. Seus instrumentos musicais, né, são tambores de madeira, papapá, papapá. Bom, o que eu queria chamar a atenção, né?
que ao escrever isso, né, que eles escreviam esses viajantes para os relatórios deles das expedições lá para a Europa, né, você vê a forma, né, estereotipada, né, inferiorizada também. Então, eles, e não tem só esse trecho, não, tem vários outros textos, né, inferiorizando as comunidades indígenas, né, estão chamando de toscas figuras. Então, assim, é uma descrição, mas sem você saber o que está por trás dessas danças, né, da riqueza cultural que está atrás, certo? Então, é muito forte você estudar simbologias, porque você pode criar, inclusive, uma representação simbólica de algo para o bem ou para o mal, né? Então, no caso aqui, ao descrever, né, ele cria uma representação que que até hoje, né, é complexa para os povos indígenas, né? Estereotipadas, né? Simplórias, né? Reduzidas, né? E também inferiorizadas. E o Hall vai trabalhar muito com isso, né? Ele vai trabalhar muito com a análise do discurso, que é o que eu estou fazendo um pouquinho com vocês aqui, vendo também o sentido dessas palavras que representam algo. Agora entrando no povo Apurinã, eles são da família do Tronco-Ligue Charuaque, né, os Apurinãs, e aí eles viviam uma região muito grande ali do Médio Rio Purus, tá? Eles eram, segundo vários viajantes que descreveram eles, são povos, né, em várias aldeias muito populosas, mas que diante da fase da borracha foram muito exterminados. Esse povo que eu trabalhei, para vocês terem uma ideia, eles refugiaram, eles fugiram para bem no interior da mata para não morrerem, tá? Porque o pajé já tinha sido morto. E aqui, os apurinãs, então, eles, do ponto de vista de geossímbolos, eles falam que eles têm um local que eles falam de origem. Então, eles colocam muito a Cairico, que é a Casa de Pedra, que fica na região entre o estado de Amazonas e Rondônia, no rio Ituxi, tá? Então, tem um dos afluentes do rio Purus, o rio Ituxi é de águas pretas, né? E o rio Purus de águas barrentas, né? Então, os dois se encontram, é mais ou menos ali o centro, né? Um lugar meio muito simbólico para esse povo. Aqui já é a área do estudo, tá? Para vocês terem uma ideia, esse em vermelho é a área que a gente conseguiu delimitar. Hoje, o estudo pela FUNAI, que eu trabalhei na equipe, foi de 2002 e consegui homologação em 2010, ainda bem, né? Porque tem vários processos parados. E ela faz dividas aqui com os Rimeirimã, que são um povo isolado, tá? Os Uruahá e os Jarauara, ou Jamamadi, que são tudo na mesma aldeia, tá? E se vocês observarem, todas essas cidades que vocês estão vendo são antigos seringais, né? Então, o Lábrea mesmo, Seringal Providência, né? Que é o nome de um antigo seringal. Eles sofreram bastante essas invasões, né? Até hoje, né, gente? Bom, aqui tem essa foto, né, que foi descrita lá daquele modo. Agora depois eu vou tentar explicar isso dessa forma mais simbólica, né? Porque aqui eles estão vestidos de um ritual xingané, que é a dança do tucano. Então, o tucano também para eles é muito importante, então eles imitam um pouco os passos do tucano nessa música, né? E usam os cocares que vocês estão vendo de araras, tá? Arara vermelha e outras do tucano mesmo, para fazer a dança, tá? E é uma dança que tem por trás muito das mitologias, das cosmologias apurinãs, né?
Hoje eu fui olhar, está com 93 pessoas em 2010. Vamos ver nesse próximo censo. Eles têm uma ocupação ancestral desde 1862, ou seja, mas é bem antes, né, gente? Mas o que foi descrito mesmo, né? Quando o Coutinho descreveu, né? Então, há mais de 160 anos, o Lago de Seriarã com as malocas dos Ipurinás, né? Mas a gente não considera só essa datação, mas sim o que eles falam, né, nas narrativas deles. Bom, os Apurinãs têm coisas, até pela forma de organização social, que é dividido em metades, né? Eles não comem algumas espécies, né? Então, além de ter esse tabu alimentar, mas também são animais muito importantes para ele nas cosmologias também, tá? Aí os geossímbolos aqui presentes na área. Eu foquei mais nos religiosos e mitológicos, né? Nas florestas do Igarapé-Mucuim, porque ali é o centro do mundo deles. É onde os antepassados estão enterrados e também os ancestrais. Quem são esses ancestrais? São inclusive os animais, tá? O céu, os animais. Então tem toda uma organização também que é diferente da nossa, né? Então os animais para eles são irmãos, são parentes, né? Incluídos nesse totem cultural. Então, eu trouxe essas mitologias. Dentro da floresta do Igarapé-Mucuim, a gente tem os cemitérios também, né? E as águas. Então, os geossímbolos, pelo menos os sagrados, né, e os mitológicos, eles fundam e sacralizam o mundo. Então, por isso que tudo é sagrado para eles, né? Tudo dá sentido, como diz a Mircea Eliade, tá? Então, eu trouxe, vou falar rapidamente aqui, não sei quanto falta de tempo, mas eles têm 3 eventos importantes de criação de mundo, né? Seriam 3 novas terras. Então, a inundação, houve um período de inundação e a criação de uma nova terra. Teve uma fase de uma escuridão e a fase do incêndio também, tá? Bom, para eles, essa fase antes da inundação, viviam 3 irmãs, tá? Então, é a partir dessas mulheres que nasce o deus principal, tá? Então, que é o deus Tissorá. Essas 3, aí eu vou só ler essa mitologia para vocês entenderem as conexões com o mundo deles, né? Então, o que ela faz? Essas 3 irmãs, a coruja, tá? Que é chamado musa para eles, avisa que vai ter uma inundação e fala para essas 3 irmãs levarem as folhas de buriti, açaí e o genipapo. E aí ela fala: olha, hora que a água começar a aproximar, vocês batem a folha, né, na água para ela não te alcançar. Né? Então, essas 3, elas são sagradas. A partir do momento que aparecem nessas cosmologias, elas são super sagradas. Então, se vocês lembrarem dos desenhos, sempre tem um buriti, sempre tem um açaí, um genipapo, né? Por quê? Não é só por uma parte de alimentação, né? Mas também por aparecer nas cosmologias, por ser utilizado também em vários rituais, tá? Então, tudo vem da cosmologia, aliás, tá bom? Por isso que eu gosto de trabalhar com elas e tentar entender, porque é a partir delas que você entende a organização social dos povos indígenas, né? Bom, então elas fizeram isso, obedeceram, e aí surgiu uma nova terra, tá? Após a inundação, essas irmãs começam a caminhar, a coruja também fala tudo que elas precisam fazer, tá? Só que tem uma que desobedece, né? Nessa época que houve essa criação da nova terra, é uma fase conhecida como Terra Sagrada. O que é isso? Tem muitas narrativas deles que eles falam que os apurinãs nessa época eram imortais, tá? Por quê? Eles moravam em uma terra onde ninguém adoecia, tá? Ou morria. E aí, depois que eles vão, né? Depois que tem toda essa criação humana,
né? E eles têm também uma explicação para isso, né? Como eles deixaram de ser imortais. Bom, tem uma irmã que desobedece, tá? E aí ela engravida, e aí nasce o Deus maior deles, que é o Tsorá, que é o criador de todo o novo mundo que vai vir, tá? Então é ele que vai criar o homem, o resto das plantas, tudo, tá? Bom, e aí, né, do ponto de vista purinã, a criação e nomeação de tudo acontece através desse Tsorá, que é o Deus criador, tá? Que é o principal. Tem outros demiurgos ou semideuses que a gente tem. Tem também uma parte que eles falam desse Tsorá que também sai da barriga da cobra, coral. Então, por isso que os artesanatos, né? Então, se você olhar também, é um símbolo, mas que tem todo esse significado cosmológico, né? Que é da cobra coral, que é responsável, né? Desse sentido de criação, tá? Bom, e aí esse relato é do Francisco Apurinã, que ele vai também explicando como isso vai acontecendo, tá? Aí ele vai dizer, né? Nós, apurinãs, estamos na Terra desde o começo do mundo. Como meu pai me contou, como o avô contou para ele, como meu bisavô contou para o meu avô, Tessurá, nosso Criador, deu vida às pessoas e tudo que existe no mundo. Aqueles que vivem na terra, que vivem na floresta, vivem na água, etc. Né? E aí ele vai dizer no final, né, que muitos desses animais são nossos parentes. Tá? Mas Tissurá também deu para os apurinãs o conhecimento, que permite saber quando eles são animais que podemos matar para servir de alimento e quando nós devemos respeitar como nosso parente. Tá? Então, um deles também, o bicho preguiça, né? Que eles não comem, tá? Por que que não comem, né? Essa árvore que vocês estão vendo é do Mari-Mari, porque tem uma época que eles contam que havia escuridão na Terra, né? Tava muito escuro. E aí, o que acontece? Olha só, no Sol havia uma grande caldeira com algo fervendo. Só que daí as cegonhas estavam muito atarefadas. E aí elas derrubam essa caldeira, tá? Então um dia ela incendiou. Ah, tá, esse aqui é do incêndio. E pouca gente se salvou. E aí o bicho preguiça, né? A escuridão reinava na terra. Com o sol e a luz escondidos, o bicho preguiça, que é ancestral, subiu no pé do marimari e apanha esses frutos e dá para o homem, tá? E aliás, ele até pede para cegonhas, né? Também darem outros tipos de sementes de frutos. Então foi assim que começou os cultivos nos campos, né? Nesse tempo mitológico. Tem outra explicação que os demiurgos, né, que são esses seres, são semideuses, né, vamos dizer assim, que eles transformam o corpo apurino em plantas. Então também tem isso, tá? Quando um humano morria, se tornou também tipo de plantas. Então, por exemplo, não sei se está dando para ver direito, mas, por exemplo, aqui na região do ombro tem uma planta do beiju, né? Que aí forma, né, essa parte, né, que vem da planta, né? O beiju vem da mandioca, tal, mas eles acreditam então que é essa parte do ombro, tá? Que mais aqui? Tem o chi, que é essa parte abdominal, né? Que é uma fruta que eles acreditam também que é uma parte do corpo. Então eles têm isso aqui é muito interessante, que eles vão colocando também essa relação do corpo, né, como um adubo para a criação de plantas também, dadas por esses poderes dos demiurgos, né? E aí o poder de xamãs, então tudo isso está dentro desses
espaços geossimbólicos, tá? Então, para eles, o que é importante, né? Quem ajuda o pajé? A cobra jiboia, a onça pintada principalmente, e eles usam um rapé, que é tipo um tabaco, né? Que é aspirado para o pajé conseguir fazer esses intermédios, né? E o domínio das águas todas é um grande geossímbolo que tem por trás, né? Não é só água, não é só água para beber, para tirar os peixes, mas é onde vive a Inheci, que é a grande cobra d'água, tá? E aí, por quê? Porque eles acreditam que ela, a hora que ela caminha na Terra, ela que produz as chuvas, os trovões, tá? E também é um grande espírito. Então, por exemplo, as pessoas da aldeia que estão muito doentes são levadas, né, para o espírito da água, e às vezes ela pode sarar, ou ele diz aqui também que se você às vezes joga a pessoa na água e a pessoa não voltar, é porque elas estão vivendo muito feliz, né? E não querem mais retornar. Então, eles acreditam muito nessa cobra, a grande cobra d'água, né? Então, é um grande geossímbolo que você pode, por exemplo, se vier alguém querendo extrair a floresta ou poluir os rios, né? Vai acabar, não é que matando, mas o espírito, quando a água está poluída, eles ficam bravos, vai tendo consequências também para esse novo mundo, tá? O céu. O céu também é visto de outra forma, certo? Então, também é um geossímbolo, né? Então, para os apurinãs, eles olham algumas constelações como a cobra, besouro, tartaruga, tá? Tem várias histórias também que eles falam que os pajés podiam pegar uma estrela na mão e devolver. Então, isso é muito próprio das memórias do povo apurinã. Para eles, a lua, ela é um homenzinho, né? Um menininho, e que ele fica de dia, como a lua não aparece, ela fica escondida na casa da mãe. E aí esse menininho come tanto na casa da mãe que ele fica muito gordinho, né? Fica redondo de tanto comer. Parece os estudantes quando voltam para casa, né? Desde come pra caramba na casa da mãe, ou quando eu vou para férias. E aí, quando ele retorna, então, conforme ele não vai mais indo né? Ele vai comendo tanto, depois ele para de comer, então vai diminuindo, vai ficando mais magrinho, tá? Quando essa lua tá na cor vermelha intensa, é porque a mãe colocou uma coroa vermelha. Tô quase terminando, gente. Então, para terminar, eu queria mostrar uma frase do Francisco Apurinã, que ele fala que tudo é sagrado, né? Quando nós, Apurinã, falamos de assuntos como estes, é porque acreditamos que há uma razão especial pela qual o universo foi criado e dado aos humanos, o qual contém tudo o que precisamos para sobreviver. Foi pedido aos humanos apenas que cuidassem da natureza, né? Mas, né, pouca gente respeita. Presenciamos constantemente a destruição de lugares que, na concepção dos povos indígenas, são lugares sagrados. Sobre eles são realizadas imensas derrubadas de florestas, com vistas à construção de grandes empreendimentos, né? Resultando em projetos extremamente nocivos aos espíritos, agencialidades, aos humanos, não humanos, aqueles vistos ou invisíveis, seres existentes responsáveis pelo povoamento e repovoamento desses espaços. Bom, deste modo, né, como o Francisco Apurinã coloca, a gente tem que respeitar essa diversidade, entender esses geossímbolos, né? Por quê? Porque tem toda uma consequência também disso, né? E a gente sabe que a consequência acontece na prática, né? Então é muito importante, né, a gente conhecer as paisagens simbólicas, o que está por trás, né? Porque o território deles não é só comer, né? Não é só a parte econômica, a parte política, não, né? Então
tem todo esse universo cosmológico, né? Então precisa de políticas públicas também, respeito à diversidade cultural, né? É um campo muito interessante para a geografia. E aí eu queria terminar com a frase do Cosgrove, né? As paisagens estão cheias de significados em suas materialidades. Cabe ao geógrafo, então, decodificá-los, tá? Então, gostaria de abrir agora, né, ao debate. Desculpe por ter falado rápido. Ai, meu Deus do céu, agora que eu tô vendo o chat, tá vendo? 45 minutos. Muito obrigada, professora. Ai, Passou meu um pouco do Deus. tempo, mas não tem problema, né? Uma aula aí a gente valoriza bastante, por isso que eu não quis interromper a fluidez das ideias, foi muito bom. Obrigada. Então, Porque agora é a gente está muito... para o debate, para as perguntas. Obrigada, viu, Fabiana? Mas é que foi muita coisa, eu tive que reduzir, e eu não sei se nesse processo eu fui muito clara, né? Então, acho que é legal fazer essas perguntas. Foi clara, sim. Nossa, muito bom. Então, gente, fiquem à vontade. Quem quiser usar o chat, pode usar, ou quiser utilizar a câmera e microfone também, tá? Agora é a hora de vocês. Tem uma questão já da Ana Luísa. Certo. Como utilizar essas representações dos geossímbolos como um meio de conscientizar a população quanto às necessidades desses locais? Boa pergunta, Ana Luísa. Muito obrigada por ter vindo. Eu acredito assim, né? Conscientizar qual população? Porque, assim, normalmente as que são produtoras desses geossímbolos, como eu falei, elas sempre estão ressignificando, né? Ou estão vivenciando. Agora, a população ao redor, essa sim, que eu acho que é o que você está perguntando, aí ela precisa ser conscientizada, inclusive os gestores públicos, né, que não estão nem aí, né, se vê o território é um conflito muito grande entre a economia, né, a gestão do país com esses territórios. Então, a gente está vendo isso hoje de uma forma explícita, né, e né, principalmente o governo federal com uma intencionalidade muito econômica, só que econômica que não gera renda para as pessoas brasileiras, na verdade, para um grupo muito seleto, né? E em detrimento dessas comunidades, desses territórios que, inclusive, acabam conservando seus territórios, né? Por quê? Porque, como tem essa experiência do sagrado, do cosmológico, tudo que você viver tem um sentido, né? Então, você ter uma árvore, você fala, nossa, é muito importante para minha comunidade, porque está ali, né? Você está ali na beira da fogueira, os seus avós estão passando essas histórias para eles, né? Então, como passar isso? Eu acho que através, né, dos vídeos para os seus alunos, como eu faço, trazer, né, essas falas deles, essas histórias, né, a visão deles para a gente fazer essa ponte entre a educação, que eu acredito muito, né, a gente trabalhar isso do ponto de vista educacional, e também nessa luta mesmo, né, junto ao poder público, né, do entendimento de território. E isso acho que a geografia é fundamental, né, Ana Luísa, porque às vezes a gente fica numa concepção territorial dentro da ciência geográfica muito econômica, tá? Muito econômica, muito política, tudo bem que tudo é política, isso que eu também estou falando também é político, tá? Extremamente político. Mas só discute isso, né, do grande poder econômico. E aí a gente precisa de uma visão de território que seja um território cultural, que olhe além
né? Por isso que trabalhar o geossímbolo, usar a paisagem simbólica, o sagrado, né? É fundamental. Eu vejo como fundamental. Então, não sei se eu consegui. Claro que é difícil, é muito difícil. As pessoas, essa cosmologia é muito difícil da gente passar, né? Porque na escola, eu vejo até pela minha filha, às vezes a apostila mitologia grega, né? Romana, tal, tal, tal. E a indígena deixada de lado, né? A africana também. Então, assim, a gente tem que trabalhar mais com esses, né? Por isso que é o descolonizar, né? Trazer essa riqueza, batalhar por essa, né? Se juntar à luta desses povos para a gente começar a mudar essa visão territorial, que não é só economia. Fabiana? Oi, aí agora tem uma consideração aqui do David e uma pergunta. Professora, sua apresentação foi maravilhosa. Já os símbolos, como a senhora ressaltou, permite conhecer uma situação. Eles podem ajudar a chamar atenção para situações na paisagem urbana da cidade? Ai, legal, David. Sim, eu acho bacana, até por isso que eu fiz uma introdução um pouquinho conceitual e colocando os exemplos, né? Para não ficar só numa apresentação assim, né? Muito de estudo de caso, vamos dizer assim. Então, sim, porque a paisagem urbana está cheia de símbolos. Só que na paisagem urbana, a gente tem assim os símbolos da cultura dominante, né? Eles são muito claros, são claros que eu digo assim, eles estão muito presentes no espaço, eles são muito fortes, né? E no sentido fortes, no sentido de tentar padronizar mesmo, né? Que todo mundo pense igual, que a cultura dominante sempre vai nisso, né? Sempre vai tentar perpetuar o seu poder. Por isso que eu falei, sempre pensem nesses rituais, né? E a ritualização não é só um ritual indígena, um ritual africano, não. Tudo é ritualizado, né? Por exemplo, a gente comemorar o 7 de setembro, né? Então, tem essas datas comemorativas que são feitas, né, para a gente ter tudo isso, para não perder certos poderes, tá? Ou certas visões. Então, a gente, por isso que o descolonizar ele é importante. Então, na cidade tem muito desse poder dominante, você vai ter shopping, né? Você vai ter toda aquela simbologia, né? Você vê, aqui em Ourinhos, que é uma cidade de 100 mil habitantes, você tem uma rua aqui, uma avenida, que é muito interessante, assim, porque a gente consegue ver de longe, assim, quando a gente vai num lugar mais, ela tá mais no baixo. Então, se eu tô num bairro que é mais alto, eu consigo enxergar essa avenida. A hora que eu enxergo essa avenida, eu vejo McDonald's, Burger King, né? Então é enorme, né? E é um símbolo, né? Claro, falar a marca, mas não é a marca. A marca se tornou um símbolo, um signo, né? Porque ele representa esse poder econômico, representa essa homogeneização. Então tem muito que trabalhar. Agora, também temos umas simbologias muito ricas nas periferias, nas culturas alternativas. E isso, David, eu acho muito legal, que é uma perspectiva de trabalho muito interessante, porque ali a gente vai encontrar coisas que não foram estudadas ainda, tá? Tem geossímbolos, eu vou dar um exemplo, lá em Rio Claro, que eu sou de lá, tinha uma figueira muito antiga, que era usada, inclusive, em rituais africanos, tá? Que ali também tem um bairro que é muito forte, em Rio Claro. E aí, você acredita que tiraram a árvore? O poder público foi lá, falou que ela estava ficando velha, arrancou a árvore, né? Então deu um bafafá, porque aquilo lá não era uma árvore, percebe? Não é só uma árvore, é um símbolo, é tudo que significava para o povo africano, tá? Africano e negro, né? Então, assim, aí por fim eles tiveram que
ainda bem, por força, que eu falei para vocês que os símbolos, eles são disputados, tá? Porque sempre a cultura dominante vai querer oprimir essas outras memórias, esses outros símbolos. Então, aí, esse grupo forte que estava tendo, né, conseguiram plantar uma nova figueira, só que foi em outro local, né? Então, assim, tem muitos dessas simbologias nas cidades, que daí a geografia precisa trabalhar, eu acho que nessa perspectiva cultural, que ainda eu acho muito pouco. Eu falei dos dois grupos, né? Que nem agora tem a Geocultural Maranhão, que eu acho que é muito bom, né? E que pode se tornar uma referência, né, no brasileira, que a gente tem aqui, né, na UERJ, a gente tem no Rio, basicamente, os dois são do Rio, dos dois grupos, cultural e a humanista, e tinha de Goiânia, que era professora que faleceu, né? Mas um grupo ainda continua lá importante. Então, Maranhão pode ser um lugar que tem tudo aí, né? Até pelas paisagens, pelas culturas ricas presentes, né? Eu acho que tem tudo para a gente despontar nisso. Aí tem uma consideração da Ana Luísa também. Ela fala: fui ver sobre, eu acho que é geossimbologias que ela quis dizer, né? Fui ver sobre geossimbologias africana e indígena só na universidade, na UFMA. Antes disso, nunca haviam tocado no assunto nas escolas que estudei. É isso mesmo. Por isso que a necessidade da gente falar sobre isso, né? Então, o descolonizar, essa palavra, ela é muito polêmica, né? E ela está muito na moda. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque o descolonizar ele é uma prática, ele é uma reflexão teórica, óbvio, mas ele é muito na prática. Então, a gente tem que começar valorizando a cultura de cada um, valorizando quem, né? Quem, na verdade, assim, a que grupo pertencemos, né? Então, tudo isso faz parte, né, de uma coisa muito maior e muito recente, né? Se vocês, o ano passado, se não estou enganada, se foi ano passado, mas estava na pandemia ainda, não sei, 2020 ou 2021, em São Paulo, não sei se vocês assistiram, né? Aquele protesto também com o monumento do Borba Gato, que é um bandeirante, e então, assim, é uma disputa, porque a gente não quer mais aquele tipo de simbologia, mas ainda ela está presente ali por causa da cultura dominante, né? Então, eu acho que agora acordou para isso, mas ainda é muito necessário, né? É muito necessário, em todo ponto de vista. Por exemplo, as florestas, né? A gente também precisa trabalhar com os alunos do ponto de vista de floresta, porque a maioria da população brasileira acha que, né, floresta é um empecilho para o desenvolvimento. Gente, não é verdade, né? Então a gente tem que trabalhar nisso, né? Falar que a nossa riqueza, a gente tem uma riqueza tão grande, cultural, natural no Brasil, e que não é valorizado, né? E é uma pena isso, uma pena não, é um crime não valorizar, né? Mas há ideologias e conflitos por poder, né? Então, por isso que eu associo essas duas, sabe? Não consigo enxergar também, não falar de cultura sem falar dessas disputas dentro do território, né? Que são importantes. Ótimo, professora, muito obrigada. Aí a Raquel, ela fala: parabenizo a professora Luciene por trazer esse assunto tão relevante e necessário. Uma tarde cheia de aprendizagem. Ai, que bom, obrigada. E um abração. Saudade. Saudade de vocês. Nossa, a gente está com saudade também. O David fez uma pergunta. Professora, só mais uma pergunta. Um geossímbolo em uma comunidade poderia ajudar na legitimidade de uma identidade étnica territorial que está em processo de reconhecimento numa instituição? Sim, David, com certeza. Eu acho que até por isso que ela é tão temida às vezes, sabe? De você reconhecer um símbolo e aí, e se ela for
tiver esse contato identitário com a comunidade, ela consegue sim, consegue até, que nem você está falando, consegue ter essa legitimidade, consegue fortalecer a sua luta, né? Vou dar um exemplo para você também, né? No ponto de vista arqueológico, para os povos indígenas, principalmente os guaranis aqui no estado de São Paulo, onde tem áreas arqueológicas que são ceramistas, que possivelmente sejam guaranis, é um local sagrado para eles, né? Então, isso reforça ainda mais a sua delimitação da terra, certo? Se você encontrar material arqueológico, encontrar essas simbologias, né? E não necessariamente só pela cultura material, mas pela oralidade, né? Se você vê uma povo, fala, olha, ali viviam os ancestrais, né? E ter essa memória também, tá? Então, isso é muito importante e serve sim. E isso é muito temido pelos grupos dominantes, né? Políticos que temem isso, né? Porque eles não têm essa história no território, né? Então, eles temem muito. Isso, David. Que legal. Eu tenho uma Eu pergunta. tô. Faça. Pode falar, professora. Não, é que eu vou me empolgando, né? Eu até gostaria de estar ao vivo, né? Porque assim, eu fui falando, daí eu fiquei dialogando meio. A gente se sente sozinha. E é legal agora o pessoal fazer pergunta, porque esse diálogo é muito gostoso. Só lembrando aí que o David e a Ana Luísa, eles são membros do nosso grupo de pesquisa. Ai, que bom, Que bom, David. né? Agradeço aí pelas perguntas, pela interação, pela participação. Nossa. Bom, tem uma pergunta aqui. Como o estudo de geossímbolos pode ser mobilizado em prol da gestão ambiental participativa? Nossa, eu acho que é fundamental, porque eu acho que ótima a sua pergunta, porque ontem, gente, você sabe que olha, o doutorado eu falei para vocês, 2005, né? E aí eu falei assim, nossa, por que eu podia ter feito um mapa, tipo, sabe aquele que estava lá na área do estudo, né? Não na área do estudo, aquela delimitação da terra indígena e tal, eu podia ter feito uma produção só dos geossímbolos, porque ali tem de tudo, principalmente, só que tem assim, que tem naquele mapeamento? Tem áreas, mas muito materiais para eles, áreas que eles precisam coletar, áreas que eles precisam, porque a gente tem que justificar o grupo técnico, justificar aquele tamanho de território. Vocês imaginem, já tem toda a discussão, né? Então, áreas que eles coletam, que caçam, que pescam, papapá, e áreas aí tem uma parte que são as áreas ancestrais, né? Mas aí no mapeamento entrou, na época, só áreas de aldeias. E aí, no doutorado, que eu falei dos geossímbolos, mas não fiz um mapeamento e nem pude, assim, não tinha nem a ideia de fazer um mapeamento com eles dos geossímbolos, né? Então, na verdade, ele foi meio que, sabe, foi das narrativas, na verdade, narrativas dessas histórias que daí eu fui postando, né, colocando ali, elencando isso, mas não fiz um mapeamento, Fabiana. Então me arrependo não porque eu não tinha essa noção, né? Mas e tinha muitas outras coisas. Mas hoje, fazendo isso, eu acho que eu faria, vamos dizer assim, um estudo com mapeamento participativo de geossímbolos, coletaria mais narrativas, né? E faria um mapa mais legal, assim, né? Então, eu acho que isso na época eu não pensei. E ontem eu falei, nossa, podia ter feito, né? Mas eu acho que é isso, o processo também acadêmico é um processo que a gente vai amadurecendo também, né?
E outra coisa que eu vi ali na parte de análise de discurso, porque eu trabalhei muito com os viajantes, porque não se tinha nada dessa área. Então, e eu era da FUNAI responsável por fazer essa parte histórico-geográfica, ambiental. E não tinha nada. Então, tinha nada não, perdão, não tinha nada organizado. Então, eu tive que ler os clássicos. Quem tinha viajado, tinha tido contato, né? E com a oralidade deles. Então, foi. E aí, a hora que eu trabalhei com os viajantes, nossa, eu ficava revoltada, porque, gente, o que eles falam da comunidade, assim, tudo bem que está dentro de um contexto, mas é revoltante, né? Porque confirma muito essa ideia de inferioridade, sabe? De geral. Então é muito, muito ruim, assim. Eu acho que foi isso, Fabiano. E aí, no mesmo direcionamento, eu queria saber quais caminhos metodológicos podem ser utilizados para a representação dessas geossimbologias em cartografias não convencionais, por exemplo. Eu penso que é o métodos participativos mesmo, né? E que eu acho que é fundamental. Sempre eu acho que hoje fazer junto com a comunidade. Aquele mapa que eu fiz antes foi junto, né? Mas hoje a gente tem mais recursos, né? Então eu acho que dá para fazer oficinas, mas sempre trazer essa comunidade com a gente, até pela questão territorial, né? Ideias para políticas públicas, né? O que dá para ser feito, né? De educação ambiental. Então, eu acho que as metodologias participativas, eu vejo, e também as análises de narrativas, né? Coleta dessas narrativas ali presentes. Eu vejo tudo, não sei, eu acredito muito hoje nessa ciência participativa, né? Da gente mostrando o projeto, trabalhando junto, fazendo tudo em parceria mesmo. Acho que não tem como ser de outra forma. Ok, muito obrigada. Aí eu tenho um comentário a partir da sua fala, né, em relação à abordagem de Cosgrove, né, quando ele fala sobre paisagens simbólicas, e ele traz essa perspectiva de paisagens das classes dominantes. Acho legal Cosgrove porque ele traz essa perspectiva da geografia cultural com essa criticidade, né, Isso. trazendo elementos aí do materialismo histórico, da dialética, e bem interessante. E aí eu lembro aqui da questão de Codó, principalmente em relação às geossimbologias ligadas aos sagrados, né, às religiosidades. Porque Codó é um município internacionalmente reconhecido pelas religiosidades de matriz africana, né, pelos terreiros. Existem mais de 300 terreiros aqui em Codó, né, que são referência, que são referenciados, mas a gente observa que nas paisagens centrais, aqui no centro de Codó, Uhum. a gente observa o predomínio de elementos de religiões cristãs, né, principalmente do catolicismo, como os templos. Aí a gente tem também, a gente observa monumentos aqui, como o monumento chamado de Cruzeiro, que é uma grande cruz, que fica localizado numa praça bem no centro da cidade. Então, a gente faz essa correlação, né, com esse pensamento de Cosgrove e a gente percebe como isso é significativo, né, e como isso influencia no imaginário das pessoas, né, como isso faz com que muitas pessoas, essas simbologias, esses geossímbolos, eles têm um grande poder também de influenciar o pensamento das pessoas. E aí, quando a gente faz um contraponto, né, quando a gente, na verdade, não é nem um contraponto, quando a gente faz uma correlação dessa expressividade das religiosidades de matriz africana aqui em Codó e o censo do IBGE, por exemplo, lá no censo as pessoas... o que aparece na estatística? Que a maior parte da população de Codó é católica, né? Pelo menos no censo de acho que de 2010. Eu lembro bem dessa questão, me chamou muita atenção. Fazia pouco tempo que eu estava aqui em Codó
né? E aí, já sabendo dessa expressividade de Codó em relação às religiões de matriz africana, eu fui estudar um pouco, né? E aí eu me deparei com essa questão, né? Muita gente aqui é das religiões de matriz africana, mas a maior parte das pessoas não fala, né? A maior parte das pessoas, muita gente acaba dizendo que é católico porque tem medo da questão do preconceito, né? As pessoas sofrem preconceito quando elas se declaram de matriz africana. Claro que isso já está mudando, mas a gente ainda tem muito essa questão dos preconceitos em relação a essas religiões, né? E é isso, foi bem interessante esse link, né, essa articulação entre essas ideias, e aí lembrei aqui dessa situação que me chama muita atenção aqui em Codó. Uhum. Eu acho que vai ser um resultado muito interessante, porque vai trabalhar muito com essa questão da cultura alternativa mesmo, né? Que ela não está no centro. Às vezes ela está no centro, por exemplo, em São Paulo, a gente vê uma possibilidade desses caminhos, porque que vai ser a palestra de amanhã do Luiz, né? Que, por exemplo, tem a Casa Amarela, então eles alugaram e é um local que disputa com outros espaços da cultura dominante. Mas quando é interior, o centro ele é muito mais voltado para esses símbolos da cultura dominante, né? E as periferias de outras culturas, né? Que são muito interessantes, né? Grafite, né? Então tem várias áreas da geografia que são fantásticas, né? Inclusive trabalhar com o grafite, né? Trabalhar com vários elementos, né? Com dança, com festas, o hip hop. Então, tudo isso faz parte desses geossímbolos, né? Agora, às vezes a gente tem que dar um corte, né, Fabiana? Porque é muita coisa, muita. Que são os geossímbolos. A gente fala, nosso geossímbolo é tudo, né? Porque o homem, o Jung já falava isso, o homem como espécie, né, é um ser simbólico. Então, você tem que fazer alguns cortes, porque senão você fica perdido. Porque daí você entra no imaginário que você falou agora. Nossa, então você vai tendo esses cuidados, porque é muita coisa mesmo, né? Não sei se você teve essas dificuldades, assim, de conceituais, porque, olha, não é Pensando nessa fácil. complexidade, né, de tratar sobre geossimbologias, porque é uma infinidade Uhum. de representações, né, uma infinidade de narrativas. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai se deparar, né, com essa diversidade, com essa coisa mesmo de parece infinito, né? Então a Uhum. gente tem a gente acaba tendo que fazer esses recortes, né? Mas ainda que a gente faça esses recortes, a gente vê quanta riqueza há por trás de tudo isso, há por trás do estudo de geossimbologias, geossímbolos, e ainda mais quando a gente faz correlações em relação a políticas públicas, né, a políticas públicas ambientais, que é isso que o projeto Uhum. busca, né? Eu tenho sentido um pouco de dificuldade, né? Eu confesso que dá um pouco, a gente tem um pouco de dificuldade, até pela a própria seleção daquilo que a gente Uhum. vai tratar na pesquisa. Exato. Já na identificação de geossímbolos, aqui a gente se deparou com vários geossímbolos, mas a gente teve que selecionar, Sim. principalmente porque o foco é políticas ambientais. Então a gente categorizou, né, a gente fez esse filtro para a partir daí a gente trabalhar, porque é muita coisa mesmo. Tem a questão das religiões, das religiosidades, é, tem a questão de algumas manifestações da cultura popular, por exemplo. Aí tem a questão dos morros aqui de Codó, porque esse Codó é uma cidade cercada por morros. Ai, deve ser Então, lindo. eles têm muita simbologia também por trás, né, desses morros. Aí tem a questão também do manejo
da vegetação que tem nessas áreas aqui da cidade, então tem muita coisa. Tem até a questão do lixão, né, de Codó, que também foi citado como um geossímbolo, e a gente vai ter que tratar também, porque é algo que chama muita atenção aqui em Codó, né, a questão do lixão. Então tem muita coisa para ser trabalhada, para ser explorada, coisa para mesmo para a vida toda, né? Se a gente escolher esse caminho, se a gente escolhe esse caminho, tem muita, muita coisa a tratar. E aqui em Codó é interessante porque não tem uma abordagem nessa perspectiva. O próprio Maranhão, né, tem essa deficiência de trabalhos nessa linha, né, nesse campo aí da geografia. E aí a gente está começando, né? A gente está tentando fortalecer essa área da geografia aqui no Maranhão. Ah, mas olha, já começou bem, viu? Trazendo Codó para essa cena. Isso aí. Tem assunto para toda a vida aí. Isso aí. Pessoal, vocês ainda têm alguma consideração, alguma pergunta para a professora? Queria aproveitar e pedir para a gente ligar, quem puder ligar sua câmera para fazer um print aqui da tela. Da outra vez a gente acabou esquecendo. E aí, se vocês puderem ligar a câmera para eu fazer o print, eu agradeço. Ver o rostinho de vocês aí. Ah, é tão legal ver carinhas, né? Vou fazer aqui o print. Tá, vai? Ah, agora eu te conheço, hein, David? Ai, ótimo quando a gente vê. Que belezinha. Que bom ver o rostinho de vocês, viu? Vou fazer mais um, vou fazer mais um. Vamos dar risada. Pronto, gente. Então, não esqueçam de preencher a lista de frequência, tá certo? Assinar pela questão dos certificados. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aí que veio participar do nosso evento e que alegria, né? Que satisfação em ter a presença de cada um de vocês, de cada uma. Então, a gente só tem mesmo a agradecer, né? Especialmente a professora Luciene, que sempre se coloca à disposição do grupo de pesquisa, né? Foi minha orientadora do doutorado, uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa com a qual a gente mantém relações não somente de trabalho, né? Mas relações mais próximas, né? Os laços mais próximos, porque é uma pessoa que é muito acolhedora. Desde o tempo do doutorado lá na Unesp de Rio Claro, saí do Maranhão, fui fazer doutorado lá, e sempre sentindo esse acolhimento. Muito bom, a explanação também foi maravilhosa, né? Trazendo aí esses conceitos, trazendo também essa perspectiva da decolonialidade para a gente pensar a partir de outras visões, né? De outras lógicas, não somente com essas lógicas eurocentradas. Então, é sempre muito bom, muito gratificante. E aí, agora a gente abre o espaço para a professora fazer suas considerações finais e a gente vai encaminhando para o encerramento aqui do ciclo de palestras do grupo de pesquisa. À vontade, professora. Bom, gostaria de parabenizar você, Fabiana, pela organização desse ciclo, né? Eu sei que está no final do semestre, ele deve ter dado trabalho, mas eu estou muito feliz de ter participado, de ver seus alunos, né? Ver o pessoal de diferentes partes aí do país, né? E realmente é um caminho, né? Esse descolonial. Então a gente vai plantando sementes, né? Então, eu estou muito feliz mesmo, né? Estou à disposição. Parabéns pelo evento, parabéns pela criação do seu grupo, né? Por esse debate tão importante, está trazendo a cidade de Codó, né? Então, assim, é assim mesmo, Fabiana. Então, eu estou muito orgulhosa de você e estou sempre à disposição quando você precisar, né?
e muito feliz de conhecer o pessoal aqui hoje, né, que me acolheu tão bem, né? Então, é isso, e acho que só tenho a agradecer. Foi muito bom, e assim, embora a pesquisa tenha sido de 2005, mas muitos dos conceitos eu tive que colocar as leituras mais atuais, né? Porque muita coisa a gente não fica faltando, né? Nunca a gente está feliz com o trabalho que a gente faz antes, né? Mas isso acho que é legal. Foi uma oportunidade, assim, de eu rever e até de vontade mesmo. Eu já estou trabalhando, né, com essa parte da paisagem sagrada, mas reforçou ainda mais essa minha vontade, né? Então, quem sabe tem nova, só que daí é com o estado de São Paulo, né? Então, quem sabe um dia eu volto aqui mostrar para vocês. É isso, gente. Muito obrigada. Então, a gente que agradece, tem os comentários aqui, a Alice Maiara colocou, parabéns, professora Luciene, pela apresentação, foi bastante produtiva e cheia de aprendizagem. Murilo, meu gato, está querendo se mostrar aqui. A Leiciane colocou, parabenizar a professora. Obrigada, Alice. Uhum. Foi um momento muito rico de conhecimento. David colocou, foi ótimo, professora, parabéns. Ai, que bom. Obrigada, Alice, Leiciane, David, tudo pelas palavras e a todos que participaram. Obrigada. Forte abraço, Fabi. Quem sabe um dia eu vou por aí, hein? Tem que ficar mais barato as passagens. Tá certo, vamos ver aí as possibilidades. Sim. Obrigada, Fabi. Obrigada, gente. E Tchau, até a gente. próxima. Até logo. Até.